Olá, estudantes! O título da aula de hoje é Tipos de estudo em epidemiologia ou tipos de pesquisas em epidemiologia. Meu nome é Mauro Henrique Nogueira Guimarães de Abreu, sou professor do Departamento de Odontologia Social e Preventiva da Faculdade de Odontologia da UFMG. Para essa aula, que consideramos bastante importante para a construção do trabalho de conclusão de curso de vocês podem utilizar como referência básica o livro de Epidemiologia Básica, segunda edição, editado pela Organização Mundial da Saúde, dos autores Bonita et al., cujo acesso é gratuito através de algum site de buscador na internet. Essa aula está dividida em dois grandes blocos: os estudos descritivos, os estudos analíticos e os estudos de intervenção. Tá? Dentro dos estudos descritivos e analíticos são aqueles denominados estudos de observação, que podem ser ecológicos, transversais, caso, controle e coorte, e dentro do grupo dos estudos de intervenção tem-se os ensaios clínicos e os ensaios comunitários. Os estudos descritivos são estudos que se preocupam com a descrição do estado de saúde de uma comunidade. Desta forma, não é preocupação desses estudos definir nenhuma relação do tipo causa-efeito. São geralmente os primeiros estudos a serem realizados em epidemiologia, ou descrevem uma determinada condição de saúde ou doença, ou descrevem algum fator associado a essa condição. Então, quando se estuda, por exemplo, a frequência de indivíduos fumantes em uma determinada comunidade, sem querer entender por que uns fumam e outros não fumam, está se realizando estudos descritivos. O foco desses estudos está nas características das pessoas, do tempo e do espaço. Então, existem estudos descritivos que descrevem as características de quem está exposto ou que apresenta uma determinada condição de adoecimento. Existe a descrição dessas condições com o passar do tempo. Existe a espacialização dessa informação em determinado território. Então, quer saber, por exemplo, se nas macro-regiões brasileiras as condições de saúde diferenciam. Por exemplo, se há mais pessoas fumantes ou mais pessoas que utilizam um determinado medicamento na região norte do Brasil comparado com a região sul do Brasil. Assim como já comentei, não há preocupação da relação causa-efeito, mas da simples descrição do evento a ser pesquisado. Esse estudo descritivo, projetado nesse gráfico, ele mostra a taxa de mortalidade materna na Suécia entre os anos de 1750 até pouco mais da metade do século XX. Essa série temporal claramente mostra uma redução nessa taxa de mortalidade, mas durante os anos de 1860 e 1870 acontece um aumento nessa taxa de mortalidade. Então, os estudos descritivos são muito interessantes para se pensar em hipóteses que possam ter acontecido para explicar esse determinado evento. Especificamente, durante esses anos, na Suécia, aconteceu uma condição de aumento de desigualdade e aumento da pobreza da população, o que pode facilmente explicar esse aumento da mortalidade materna. Outros estudos epidemiológicos, já numa perspectiva de avaliação de causa e efeito, podem ser realizados tanto pela identificação da relação causa-efeito entre indivíduos, como entre a relação causa e efeito entre populações. Quando se estuda ou quando se compara a ocorrência de doença ou de uma determinada condição relacionada à saúde e uma exposição específica de interesse entre agregados de indivíduos, que podem ser populações, países, áreas de abrangência de um centro de saúde, por exemplo, ou municípios, buscando se verificar a possível ocorrência de associação entre esses dois eventos, tem-se os estudos ecológicos. Estudos ecológicos, então, também são chamados de estudos de correlação e a unidade de análise não é o indivíduo, mas um grupo de indivíduos. Então, se preocupa nesse momento em saber, por exemplo, se a taxa de mortalidade em uma determinada região ela é diferente de outras a partir da comparação dessa taxa com outros indicadores. Como exemplo de estudo ecológico, o estudo de Lima Costa e Barreto, em 2003, mostram a relação ou a correlação entre as causas mal definidas de óbitos e a taxa de pobreza entre as 5 macro-regiões brasileiras. Pode-se observar de forma bastante clara que em regiões onde a taxa de pobreza é maior, como por exemplo a região norte e a região nordeste do Brasil, existe uma taxa de causas mal definidas de óbitos também bastante superior às outras macro-regiões brasileiras. Então, mostrando talvez que a taxa de pobreza esteja associado com as causas de óbitos nessas macro-regiões em todo o Brasil.
No entanto, o estudo ecológico não consegue avaliar essas associações no nível individual. Dessa forma, tem-se que ter o cuidado de não se fazer associações que possam ser falaciosas ou não verdadeiras, o que se caracteriza como a falácia ecológica. Continuando os estudos analíticos, um dos primeiros a se pensar em termos de avaliação da relação causa-efeito no nível individual são os estudos transversais, que também são chamados de estudos seccionais ou estudos de prevalência. Nesses estudos, as medidas de exposição e efeito, que pode ser geralmente a doença, são feitas no nível individual e são realizadas no mesmo momento. A exposição pode ser, por exemplo, a exposição a um determinado medicamento. Será que indivíduos que tomam um determinado medicamento apresentam como efeito um determinado efeito adverso? Por exemplo, indivíduos que apresentam hipossalivação são indivíduos que utilizam um determinado psicofármaco. Então, quando você mede esses dois eventos no mesmo momento, está se realizando um estudo seccional de prevalência ou transversal. Outro exemplo de estudo epidemiológico em relação que trabalha a relação causa e efeito são os estudos transversais, como, por exemplo, esse estudo publicado por nosso grupo, que avaliou a utilização de psicofármacos por pacientes odontológicos em 12 meses anteriores ao estudo e sua relação com variáveis sociodemográficas, aqui em Belo Horizonte, Brasil, no ano de 1997. Pode-se observar, por exemplo, que indivíduos mais jovens, com até 23 anos, a frequência de utilização desses medicamentos estava em torno de 4%. Entre indivíduos mais velhos, com mais de 23 anos, esse valor, essa frequência aumentava para 17%, mostrando haver no nível individual uma associação entre a idade do paciente atendido nas clínicas odontológicas e sua faixa etária. Uma das vantagens dos estudos transversais, como são realizadas as medidas de doença ou de algum evento relacionado à saúde e sua exposição, é que eles são rápidos, de custo relativo mais baixo do que outros estudos epidemiológicos. No entanto, uma das dificuldades desses estudos, por medirem a causa e o efeito ao mesmo tempo, é não se saber realmente a relação causal verdadeira nesses tipos de associação, uma vez que elas são medidas todas ao mesmo tempo, não respeitando o critério de temporalidade, que é um pressuposto de causalidade nos estudos epidemiológicos. Em relação aos estudos analíticos, um desenho de estudo bastante utilizado em epidemiologia envolve os estudos do tipo caso-controle. Se no estudo transversal, em alguns momentos, você vai a uma determinada comunidade e só encontra indivíduos com uma determinada doença, ou você vai a uma determinada comunidade e nenhum indivíduo apresenta aquela doença, não seria possível fazer uma comparação de causa e efeito. Dessa forma, os estudos caso-controle surgem porque neles sempre haverá um grupo que apresenta uma determinada condição, doença ou não, e um grupo controle que não apresenta essa determinada condição. Assim, trata-se de um estudo em que as pessoas são escolhidas porque têm uma doença, chamados de casos, e pessoas comparáveis que não possuem essa doença, que são os controles. Eles são investigados para saber se no passado eles foram expostos a determinados fatores de risco. Esses estudos normalmente também são conhecidos como estudos retrospectivos, pois medem no passado a exposição e a doença no período presente. Esse é um esquema do estudo caso-controle, que de uma determinada população, que é esse círculo vermelho, são tiradas duas amostras, uma amostra de indivíduos doentes, uma amostra de indivíduos não doentes, e se é observado no passado, geralmente através da memória desses indivíduos, se eles foram expostos ou não expostos em ambos os grupos. Em relação aos estudos de caso-controle, um estudo interessante avaliou a associação entre consumo de medicamentos utilizados nas últimas 24 horas e fraturas decorrentes de quedas entre idosos com 60 anos ou mais no Brasil. Então, nesse estudo, por exemplo, a utilização ou o relato de utilização dos benzodiazepínicos aumentou em pouco mais de 2 vezes a chance desse indivíduo idoso apresentar fratura decorrente de quedas. Nos estudos caso-controle, apesar de serem rápidos e de custo baixo e serem muito úteis para a avaliação de doenças raras, existe sempre uma questão que precisa ser pensada em termos de limitação. A primeira delas é o viés de memória, no qual, como se avalia geralmente a exposição no passado, o indivíduo ou sujeito da pesquisa pode não se lembrar
de quando ou como foi aquela exposição. Um outro grande problema é a seleção de um grupo controle de indivíduos que não apresentam determinada condição ou não apresentam uma determinada doença, que tem que ser parecido ou mais parecido possível com o grupo caso, com o grupo de indivíduos que apresentam essa doença ou uma determinada condição a ser pesquisada. Se os grupos forem muito diferentes, há sempre um problema relacionado a variáveis de confusão que precisam de ser controladas de alguma forma. Então, grande dificuldade dos estudos caso-controle envolve um viés de memória e a seleção do grupo controle. As grandes vantagens, os estudos serem rápidos, de baixo custo e muito úteis para doenças raras. Outro estudo analítico de um poder analítico bastante importante em epidemiologia são os estudos de coorte. Trata-se de uma pesquisa em que um grupo de pessoas é identificado a partir de um determinado fator de exposição. Esse grupo é, então, acompanhado por um determinado período para avaliar a associação entre uma exposição e uma doença. No estudo de coorte, então, os indivíduos são acompanhados a partir de um momento que eles não apresentam uma determinada doença e existem dois grupos, um grupo que está exposto e um grupo que não está exposto. E a partir de um determinado momento histórico de acompanhamento, que vai variar de uma doença para outra, se avalia a incidência da doença num grupo em relação ao outro. Esse seria um esquema de um estudo de coorte. A partir de uma população específica, uma amostra de pessoas que não apresentam uma determinada doença são acompanhadas. E isso é dividido entre um grupo exposto e um grupo não exposto. Vamos lembrar da exposição em relação ao tabagismo, por exemplo. Eu posso ter um grupo exposto ao tabagismo e um grupo não exposto ao tabagismo. Depois de alguns anos, eu posso acompanhar a frequência de indivíduos doentes entre os fumantes e a frequência de indivíduos não doentes entre esses mesmos fumantes. No grupo dos não fumantes, eu também posso medir a frequência de indivíduos doentes e de indivíduos não doentes. Como essa medida está sendo feita a partir de um momento onde nenhuma pessoa apresenta doença, isso está sendo feito de uma forma prospectiva, eu tenho a capacidade de medir a incidência ou risco da doença entre o grupo exposto e o grupo não exposto. Geralmente, os estudos analíticos no nível individual, eles são analisados a partir de uma tabela 2x2, onde nas linhas eu tenho as exposições. Nesse caso do slide, a gente está mostrando um estudo de coorte, onde foram acompanhadas 1.000 pessoas sedentárias e 2.000 pessoas não sedentárias. E como doença ou como evento de interesse, tem um infarto agudo do miocárdio. Então, um estudo hipotético, onde 1.000 indivíduos sedentários foram acompanhados e 2.000 pessoas não sedentárias foram acompanhadas. Desses 1.000 indivíduos sedentários acompanhados, após algum tempo, alguns anos, 100 pessoas apresentaram infarto agudo do miocárdio. No grupo dos não sedentários, 80 pessoas apresentaram essa mesma condição. Então, pode-se calcular a incidência da condição infarto agudo do miocárdio no grupo exposto, que seriam 100 indivíduos doentes, num total de 1.000, o que dá uma incidência de 10% dos sedentários tiveram infarto. No grupo dos não expostos, dos não sedentários, essa incidência foi de 80 casos em 2.000. Então, 4% dos não sedentários tiveram infarto. O que se compara nesses estudos de coorte frequentemente é o risco relativo, ou seja, quantas vezes mais o indivíduo sedentário tem de risco de ter infarto em relação ao não sedentário. Então pode-se fazer uma simples divisão entre os 10% da incidência no grupo dos sedentários por 4% da incidência nos grupos dos não sedentários. Isso dá um risco relativo de 2,5. Assim, se interpreta que indivíduos sedentários teriam 2,5 vezes mais risco de ter infarto do miocárdio, agudo do miocárdio em relação aos não sedentários. É possível ainda calcular o risco atribuível, que seria uma subtração entre o risco no grupo exposto em relação ao grupo não exposto. Então, se você subtrai 10 de 4, você tem 6 casos de infarto do miocárdio em cada 100 pessoas, o que significa que 6 casos em 100 são atribuídos ao sedentarismo. Finalmente, entre os estudos epidemiológicos frequentemente utilizados, de bastante utilidade, especialmente na prática clínica, na área da saúde, são os estudos do tipo ensaios clínicos. Os estudos observacionais são estudos onde se observa uma determinada condição. Os estudos de intervenção, por outro lado, como um dos exemplos são os ensaios clínicos,
são um tipo de experimento na qual os indivíduos agora são alocados aleatoriamente para grupos chamados de estudo, ou também conhecidos como experimental, e para o grupo controle, de modo a serem submetidos ou não a uma determinada intervenção em saúde. O que não era possível se fazer um estudo de observação, que era alocar os indivíduos no grupo exposto ou não exposto, no ensaio clínico isso é perfeitamente possível, evitando um viés grave do estudo observacional, que é o viés de confusão. Então, em termos de esquema, eu também tenho uma população da qual é retirada uma amostra, geralmente uma amostra de conveniência e calculada. Essa amostra é aleatorizada ou randomizada entre dois grupos, um grupo exposto ou um grupo não exposto. Pode ser, por exemplo, a dois tipos de medicamento, um medicamento padrão e um medicamento novo. E após um determinado tempo de acompanhamento, esses indivíduos são observados, é observada a presença de um determinado efeito no grupo exposto e no grupo não exposto. O efeito vai depender da nossa pergunta de pesquisa, mas se, por exemplo, estamos expondo indivíduos a um determinado analgésico novo em relação ao analgésico padrão da lista de medicamentos essenciais da Organização Mundial de Saúde, por exemplo, pode-se observar, a partir de um determinado tempo de observação, se a cessão da dor aconteceu num grupo em relação ao outro. Com a apresentação dos estudos do tipo observação e dos estudos do tipo intervenção, finalizamos essa aula e desejamos aos estudantes um ótimo aproveitamento e sucesso na apresentação do seu trabalho de conclusão de curso.